Livro de São Mateus, capítulo 17 no livro de São Mateus. Nessa noite eu quero falar sobre as bênçãos de Deus que escapam de nossas mãos. Bênçãos que escapam, deixamos escapar. E quando as bênçãos de Deus passam por cima de nossas cabeças. São Mateus 17, versículo 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem, então, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Senhor Deus, aqui temos a Tua palavra. Ó Deus, no versículo 12, o Senhor está falando que ele tinha vindo o ministério de Elias sobre João Batista e eles não o conheceram. Era a bênção de Deus provida para aquela hora e passaram por cima de suas cabeças. Senhor, nós não queremos passar, Senhor, como despercebido sobre quaisquer promessas do Senhor. Queremos estar atentos, apercebidos, ó Pai, sobre as promessas do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, abençoa-nos e não nos deixe ser crentes relaxados, mas que possamos ser espirituais para ver o dia, a hora e o tempo que nós estamos vivendo. As coisas que estão ao nosso redor, as coisas que acontecem no mundo, na sociedade, na igreja, nos povos. Para qualquer crente revelado, diz o profeta que nenhum sinal deve ser ignorado. Todos os sinais devem ser correspondidos, devem ser vistos com olhos atentos. E aqui estamos, ó Pai, diante da Tua presença, para pedir ao Senhor mais vigilância aos nossos corações, às nossas vidas, e que não possamos estar desatentos, desalentos, Senhor, quanto à promessa desse dia. Porque o Senhor mesmo disse que o Senhor viria num tempo em que ninguém esperava, em que ninguém esperaria. Uma hora surpresa. E assim, Pai querido, nós não queremos ser surpreendidos com tantos avisos, com tantas placas de informação que nós temos ouvido, visto perante esse dia. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, lida nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Aleluia. E quando as bênçãos de Deus passam por cima de nossas cabeças. Aleluia. O profeta irmão Brana disse que Jesus virá somente para aqueles que o aguardam. Somente para aqueles que o esperam. Mas quando
se fala de uma revelação, de uma manifestação, é diferente. O profeta irmão Branham disse: Jesus virá. Isso é fato. É Bíblia. Jesus virá para aqueles que o aguardam, para aqueles que o esperam. Isso é fato. Existe uma vinda dele física que se aproxima e que nós estamos às vésperas desse acontecimento. Essa vinda é uma vinda física, uma vinda que será vista, que será presenciada somente por aqueles que forem transformados ao mesmo corpo seu, glorificado. Porque quando ele vier, será um mistério. Porque nem todos dormiremos. Isso quer dizer, nem todos se acharão mortos no tempo da sua vinda. Nem todos dormiremos, mas num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Que também é um segredo. Tanto a transformação quanto a vinda do Senhor fisicamente, literalmente dos ares, as nuvens, tanto a transformação como a vinda dele é um mistério. É um mistério. Será um segredo. É um evento que o mundo não vai ver. É um evento que crentes manufaturados também não irão ver. É um evento que incrédulos nem saberão. Mas é um evento que somente os redimidos, sendo transformados, isto é, daqueles que nem todos irão dormir, é que poderá ver, presenciar e estar com ele e ser como ele é. Amém, irmãos? E ele, como ele é, o veremos, diz a Bíblia. Porque assim como ele é, nós o veremos. Mas quem poderá ver? Quem poderá presenciar? Quem poderá estar nesse evento, nesse momento, neste estalar de dedos, neste piscar de olhos? Somente os que serão transformados e aqueles corpos ressurretos que morreram e que foram para a sexta dimensão, uma das glórias do crente, quando está com o Senhor. E, no entanto, esta é uma promessa. Isto será para aqueles que são chamados por seu decreto, que são nascidos de novo, batizados com o mesmo Espírito que Jesus foi batizado, porque Jesus disse isso. Quando os filhos de Zebedeu queriam que um ficasse ao lado de Jesus, no seu reino e na sua glória. Vocês poderão ser batizados com o mesmo Espírito que eu sou. Então tem que ser batizado com o mesmo Espírito que Jesus foi. Amém, irmãos? Amém. Somente aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, da mesma forma que Jesus tinha o Espírito Santo. Aqueles que foram nascidos de novo da água, do Espírito, cheios do Espírito Santo, e que viveram nesta terra de acordo com o que Deus prometeu na sua era
e na sua vinda. Bom, mas antes disso, existe algo que para muitas pessoas podem passar batido. A vinda física do Senhor é um fato. Ela ocorrerá. Quando a vinda do Senhor ocorrer, será um segredo. Ninguém vai ver. O mundo não vai ver a transformação. É um mistério. Porém, quando Jesus vier no final dos 3 anos e meio, o mundo vai ver. Quem está entendendo, irmãos? O mundo vai ver. Quando ele vier para raptar a noiva, o mundo não vai ver. Quando eu digo mundo, eu estou dizendo dos crentes manufaturados, estou dizendo dos fronteiriços, estou falando dos incrédulos. Será um segredo, será um mistério. Será uma união. Será um encontro secreto. Esse encontro não é no céu, na casa do Pai, e nem na terra, na casa dos homens. Será nos ares. Amém. Nos ares. Ninguém vai ver esse acontecimento. Porque nesse exato momento, existe um encontro de pessoas de corpos glorificados. E a festa que Jesus programou para ser a festa das bodas, é um lugar secreto. Portanto, não vai entrar penetra. Primeiro tem que saber o lugar e depois receber o convite. Amém, irmãos? Amém. Porque não adianta ter convite e não saber onde é o lugar. Muitos sabem que vai ser no céu, mas convite para ir ninguém tem. Muitos sabem que vai ser no céu essas bodas, mas não tem convite para ir. Não foram convidados para estar. Nesse período de festa de bodas, depois que um sumiço de gente acontece na terra, que é percebido depois. Depois de 3 anos e meio, Jesus literalmente aparecerá. Isto para o incrédulo, para o manufaturado, para o mundano todo ver. Para vir agora para a noiva, só a noiva verá. Amém. Mas quando ele vier, nos final dos 3 anos e meio, quando ele aparecer no final dos 3 anos e meio da mensagem daqueles 2 profetas, esta vinda dele é para o crente manufaturado, para o fronteiriço, para o incrédulo, para o ateu, para todos eles verem. E quando verem, a Bíblia diz, não precisa nem ordenar, todo olho verá e todo joelho dobrará. Amém, irmãos? Amém. Só o fato de vê-lo fará com que eles dobrem os joelhos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Jesus mesmo fará questão de que o incrédulo, o mundo, veja ele. Mas verão ele como juiz. Não verá ele como um pai. Não. Não verá ele como um misericordioso, bondoso, mas verá ele como juiz. A Bíblia diz que eles verão, e quando verem, eles se ajoelharão. Ajoelharão. Todo joelho dobrará.
seja o presidente da Rússia, presidente dos Estados Unidos, do Brasil, quem seja nessa época eu não sei, quem vai ser nessa época eu não sei, quem será na América não sei, quem será na Rússia não sei, mas a Bíblia diz, todo joelho dobrará. Agora ninguém quer dobrar o joelho. Agora ninguém quer dobrar. Ninguém quer vir no altar e dobrar seus joelhos e dizer, eis-me aqui, Senhor. Mas quando Jesus vier, depois dos 3 anos e meio, não precisa do adorador vir no altar. Jesus mesmo diz, eis aqui, incrédulos. Eis-me aqui. E quando vem, eles temerão, gritarão, uivarão, chorarão e dobrarão os seus joelhos. E começarão a dizer, ai, ai, ai de nós. Ai de nós. Se dobrasse o joelho agora, seria diferente. Tem misericórdia de nós. Porque ai é diferente. Ai é juízo. Ai é juízo. E então ele aparecerá. E todas as tribos e línguas e povos da terra se lamentarão vendo ele. E aí pronto. E no entanto, existe algo que mesmo antes desta vinda do Senhor Jesus Cristo para a noiva, que vai vir nos ares para arrebatá-la, existe outra coisa que é muito importante para a igreja. Porque vindo fisicamente nos ares é uma coisa. A questão é quando ele vem na terra manifestado. E quando ele vem na terra, é aí que você tem que estar atento para não deixar passar percebido. Amém, irmãos? Amém. Quando ele vem na terra para uma manifestação. Para uma manifestação. Então presta bem atenção para vocês verem. Esperar Jesus nos ares é uma promessa. Eu tenho que manter-me vigilante e aguardando para esse grande dia. A questão é quando ele resolve descer na terra antes desse acontecimento e vir se dar-se a conhecer e manifestar-se no ministério antes que ele apareça no céu para a noiva. É aí que está a exigência maior. Amém, irmãos? Amém. Não passar despercebido essa manifestação, que também é uma vinda, é uma aparição, é uma forma de Deus estar conosco através de um ministério antes de estar conosco no corpo físico. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Porque tudo bem, será tudo novo quando você chegar lá e apertar a mão do Senhor. Mas Jesus poderá dizer, mas eu esteve lá embaixo, eu sei como é que você é. Eu apareci lá no ministério. Amém, irmãos? Amém. Eu estive lá na forma de palavra, na forma de mensagem. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Então isso aqui é muito importante. É muito importante. Porque, presta bem atenção, as igrejas pentecostais, batista, metodista, presbiteriana, essas igrejas ortodoxas, elas creem na segunda vinda. Há muitas delas que ainda pregam, apesar que muitas delas não pregam a segunda vinda. Não pregam que o crente deve vigiar, deve se santificar, deve se afastar das coisas do mundo para preparar para esse dia. Muitas igrejas não pregam isso. Eles creem que há uma segunda vinda, porém, eles passaram batido, deixaram escapar algo importante antes desse acontecimento. Amém, irmãos? Amém.
Porque não passa na cabeça deles, não passa na cabeça do batista, do metodista, do presbiteriano, e até alguns cabeçudos na mensagem, não passa na cabeça deles que antes que Jesus venha no corpo físico nos ares, ele desça na terra primeiro, pouco antes da sua vinda nos ares. Sim, na forma de um ministério, manifestando-se a si mesmo, dando-se a conhecer através de um ministério, isto é, a palavra feito carne outra vez. Amém, irmãos? Amém. E é aí que está a ponta da agulha. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém. É aí que está a ponta da agulha. É aí que está. Claro que eu tenho que vigiar para a segunda vinda. Claro que eu tenho que orar. Claro que eu tenho que me santificar para a segunda vinda. Claro que eu tenho que esperar. Claro que eu tenho que fazer tudo aquilo que Jesus disse. Tudo aquilo que Paulo disse para eu recebê-lo pela segunda vez. Mas, se eu deixar desapercebido e passar por desapercebido a sua presença aqui, amém, irmãos? Amém. A sua passagem aqui, a sua presença aqui, a sua aparição aqui, a sua manifestação aqui, se eu passar batido, é igual nos dias de Jesus Cristo. Aqueles que passaram batido com o ministério de João, não puderam ver Jesus. Amém, irmãos? Amém. Não puderam ver Jesus. Como é que as pessoas poderiam ver Jesus e não ver João primeiro? Pois eu vos digo que Elias já veio e vocês não conheceram. E não conhecendo ele, também vai fazer a mesma coisa com o Filho do Homem, falando dele mesmo. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Se as pessoas tivessem recebido João e entendido João e a mensagem de João, compreenderia Jesus. Amém, irmãos? Compreenderia e receberia Jesus sem problema algum. Porque a mensagem de João foi distorcer um mesclado de doutrinas que vinha sofrendo a igreja por 400 anos. E João começou a reunir as escrituras para poder receber o Messias. E quando João aparece de uma maneira incomum, eles não entendem aquela manifestação. Amém, irmãos? Amém. E não entendendo, não entenderia. Se João não veio fazer nenhum sinal, não entendeu, imagine recebendo Jesus Cristo e fazendo todo sinal. Não receberiam. Então, mais que esperar a vinda nos ares, que é fato, mais ainda, você diz, pastor, depende de espiritualidade para encontrar com Jesus nos ares? Não. Não depende. Não depende de ser espiritual para encontrar com Jesus nos ares. Depende de ser espiritual para entender o que ele está fazendo agora. Amém, irmãos? Amém. Depende de ser espiritual para captar sua vinda, sua descida. Amém, irmãos? Amém. Depende de ser espiritual para captar a visão. Captar a sua natureza aqui. Amém. Captar a sua aparição aqui. A sua manifestação. Porque ele prometeu lá em Lucas 17, que antes que ele viesse nos ares, pouco antes disso, ele estaria aqui na terra. Amém, irmãos? Amém. E se eu passo despercebido disso, como é que eu consigo encontrar com ele lá nos ares? Estão entendendo, irmãos? Amém. Ele prometeu que antes de sua segunda vinda, antes que ele viesse nos ares, pouco antes disso, ele estaria aqui na terra outra vez. De uma forma em que as pessoas não saberiam. Deus estaria aqui escondido, velado. Amém, irmãos? Amém.
velado, escondido. Passaram, assim como passaram batido as escrituras de Isaías, o povo deste último dia passou batido Apocalipse 10. Que Deus seria revelado neste último dia através de uma voz. Amém. Deus seria revelado aqui neste último dia através de uma voz, de um ministério. Olha, se as pessoas entenderem, eu creio que há 7 anjos, ok. Eu creio que há 7 eras, ok. Eu creio que há 7 dispensações no Novo Testamento, ok. Eu creio que nós estamos na última era, amém. Mas as pessoas, além de crer nisso, têm que entender que é através do 7º anjo que Deus se manifesta. Amém, irmãos? Amém. Que Deus viria e se manifestaria. Se você pegar a mensagem O Rapto, 89, você vai ver assim: e o povo não consegue ver o Deus Todo-Poderoso que tem vindo dos céus e se colocado de pé entre as pessoas com os mesmos sinais de não ver. Está falando de quem mesmo? Está falando do ministério, amém, irmãos? Do ministério. Era o ministério do 7º anjo, dentro do ministério do Filho do Homem. Era o ministério do Filho do Homem, dentro do anjo forte. Amém, irmão? E dentro de tudo isso, Malaquias 4, 5, 6. Amém? Amém. Para isso precisa ser espiritual para captar. Para ser espiritual. Para receber Jesus nos ares, você tem que vigiar o tempo todo. Vigiai, porque não sabeis o dia e a hora em que ele há de vir. Isso é vigiar. Mas para poder para receber ele aqui pouco antes da sua segunda vinda, você tem que ser espiritual, tem que captar a visão. Amém, irmão? Aí vem o profeta e disse: a mensagem só será revelada para aqueles que tiverem percepção profética. Amém? Não, para receber Jesus nos ares não é percepção profética. Mas para receber ele aqui, sua manifestação, sua aparição, sua presença, sua parúzia, tem que ter revelação. E eu vou dizer que este é um ponto que não pode passar desapercebido. Não pode. Eu vou dizer e vou mais longe. Vou dizer e vou mais longe. Vou fazer igual fez com Abraão. Em outras palavras, Abraão, Deus podia dizer assim: Abraão, você sabe por que você vai ter um filho? Você sabe por que Isaac vai vir daqui 9 meses? Porque você captou eu e viu eu e parou eu. Amém, irmãos? Amém? Você sabe por que Isaac vai vir para você ou não? Porque você captou, você entendeu, você parou. Ninguém viu aí embaixo, mas você viu. Amém, irmão? E Abraão, tipo da noiva. E nós captamos a visão, entendemos que ele apareceu aqui. Amém, irmão? Então vamos receber o filho dos ares. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. A vinda de Isaac para Abraão dependia daquilo. A vinda do filho Isaac dependia do discernimento de Abraão. Sabia disso, irmãos? A vinda do filho de Abraão, da promessa Isaac, dependia do discernimento, do grau de espiritualidade, do ponto de vista de Abraão, ver o tempo, a hora, ver o seu contorno, vigiar, perceber, percepção. E quando ele viu Elohim em carne humana descendo aqui na terra, em carne aqui, irmãos, ele estava tão cheio de espiritualidade de Deus, ensina a palavra e na promessa, que ele viu a palavra pelo carne. Amém, irmão? E quando ele percebeu isso, viu isso, o filho está garantido. Amém?
A vinda de Isaac dependia desse discernimento. Para as pessoas receberem Jesus naquele momento, dependia do discernimento deles quando tivesse de João. Quem está entendendo, irmãos? A vinda de Jesus para as pessoas, para ser recebidas, dependia do discernimento que eles tivessem do mensageiro anteriormente, de João. Mas não somente isso. Tinha que entender a manifestação de Elias. Não é somente conhecer João. Eu conheço João. Não, é o ministério que está sobre ele. Amém, irmão? Eu conheço o William Branham. Ele nasceu em Kentucky. Ele nasceu... Não, não é isso não. Não. Era o ministério que possuía sobre ele. Amém, irmãos? Era o ministério. Era o ministério. Ah, eu sei quem é Jesus. Ah, eu sei de onde ele é. Ah, ele é de Nazaré. Ah, ele é de Nazaré. Eu sei quem é seu pai. É José e Maria. Não é só ele. Isso não te põe dentro não, meu filho. Eles fizeram isso. De onde vem isso? É de Nazaré. Sabia disso? Sabia dessa informação? Sabia que o pai dele era João, José e Maria? É, o filho do capitão. Isso não te põe. Isso não coloca você dentro. Amém, irmãos? Amém. Isso não colocaria eles por dentro? Não colocaria. Eles tinham que entender que quem estava dentro dele é quem fazia as obras. Amém, irmãos? Era o ministério. Igual Pedro, né? Igual Pedro. Amém. Era o ministério dentro. Glória a Deus. Aleluia. Nicodemos chegou perto. Quando disse, sabemos que Deus é contigo. Porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não estiver dentro manifestado. Mas não quis ir seguir adiante, não quis ouvir mais mensagem, não quis mais seguir a mensagem, deu as costas, ouviu uma palavrinha de Jesus e foi embora. O reino estava próximo para Nicodemos, estava próximo, como estava próximo o jovem rico, diz o profeta, estava próximo. Mas ele não quis prosseguir. Amém, irmãos? Aí estava algo. Você ensina Mateus 17, 11, 12, mas tem muita coisa para aprender em cima disso. Jesus diz para o discípulo, olha, porque os escribas dizem que é mister que Elias venha primeiro. Jesus disse, na verdade, Elias virá primeiro. Veja bem como é que é a coisa. Veja bem como é que é isso. Elias virá primeiro. Então eu tenho que esquecer aquele Elias que andava com cajado, aquele Elias barbudão. Eu tenho que esquecer aquele Elias. Eu tenho que entender e captar esse Elias que viria hoje num terno, na gravata. Amém, irmãos? Que andaria de avião. Que dirigia o automóvel. Quem está entendendo, irmão? Então eu tinha que entender isso. Então eles disseram, Jesus disse, olha, na verdade, Elias virá primeiro. E restaurará todas as coisas. Falando dos nossos dias. Porém, para os seus dias, Jesus diz, para os seus dias, não para os daqueles que vêm, mas para os seus, ele já veio. E não o conheceram. E não o conheceram. E não o conhecendo, o que você faz com uma coisa que você não conhece? Você faz o que quiser com ela. Jesus disse, e não o conhecendo, fizeram dele o que quiseram. Jesus disse isso, não foi assim? Amém. E não o conhecendo. Pois eu vos digo que Elias já veio e não o conheceram, e fizeram dele caso algum. Fizeram tudo.
Depois, lá na frente, ele disse, vê João comendo e bebendo, e dizendo, aí é um beberrão, um glutão e tal, e tal. Era isso que ele sabia dele. Era isso que eles entendiam dele. É muita coisa do mundo denominacional que acha de William Branham. Isso, aquilo, outro, aquilo, outro. João é um beberrão, João é um comilão. João é isso, João é aquilo, outro. É isso que o mundo via de João. Mas aquele grupinho de 6 membros, de 8 pessoas que ficou no final do ministério de João, até quando ele foi preso, esse é o prometido do Senhor. Amém, irmãos? O ministério de João foi tão forte, que até nos dias de Paulo, ainda tinha um grupinho ainda que cria no ministério de João. Atos 19. É ou não é, irmão? Vocês são batizados em que batismo? No batismo de João. Amém, irmãos? E como eles compreenderam João, compreenderia também aqui agora. E compreendeu e Paulo batizou. Amém, irmão? Agora, se eu não tivesse compreendido, como é que faria? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Glória a Deus. É isso. Irmãos, para encontrar Deus no céu, você tem que encontrar Ele na terra primeiro. Para encontrá-lo no céu, você tem que encontrá-lo na terra primeiro. Aí o profeta diz, como que você encontrará? Você encontrará através de uma revelação, de uma experiência. Amém, irmãos? Tendo uma experiência com Ele, um encontro com Ele através de uma experiência. E essa experiência começa por uma revelação. Eu estou dizendo os da última era. Não estou dizendo da era de Lutero e nem de João Wesley, não. Eu estou dizendo dos da última era. Eu estou falando dos da última era. Daqueles que nem todos dormiremos. Estou falando desses. Quando ele vier para encontrar com ele nos ares, a noiva do último dia tem que encontrar com ele primeiro na terra. E como nós o encontramos? Você encontrou ele aonde? Como que você o encontrou? Não foi você que encontrou ele, irmão. Foi ele que te encontrou. Amém? Amém? A Bíblia diz que nós iremos ao encontro dele nos ares. E sim, aí sim, nós iremos. Mas nós vai depois que nós o conhecemos. Porque antes disso, é ele que veio ao nosso encontro. Amém, irmãos? Amém. É ele que veio. Os irmãos entendendo? Antes que Pedro, João, Tiago, Filipe estivessem com o Senhor na glória, o Senhor encontrou com eles primeiro na terra. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então não foi você que o encontrou, ele que nos encontrou. E quando ele nos encontrou, ele disse assim na sua mente está toda embaraçada, deixa eu abrir seu entendimento para compreender as Escrituras. Amém, irmãos? E a partir desse momento que ele começou a abrir o seu entendimento, você via ele ali, via ele aqui, via ele nessa escritura, via ele nessa aqui, nessa aqui, nessa aqui. Aí você viu ele em toda a palavra. Amém, irmãos? Sua manifestação. Deus desceu aqui. Ele desceu aqui na terra. Não como há 2000 anos atrás, no ministério pleno da divindade corporizada do próprio Deus aqui na terra, mas desceu aqui na terra outra vez, neste século 20, que já é passado, porque nós estamos no século 21. No século 20, ele desceu aqui na terra. Deus esteve aqui na terra, como havia prometido que o Senhor desceria do céu com um alarido, com uma mensagem. Amém, irmãos? Amém. E estaria aqui na terra, no meio das pessoas, se revelando entre os gentios, não para os gentios, mas entre os gentios. Se revelando na forma de palavra, manifestado no corpo de carne.
exprimindo e manifestando Deus na sua palavra, com os mesmos sinais e maravilhas de Cristo ressuscitado, como ele havia prometido em Lucas 17, capítulo 17, verso 30. Ele foi manifestado. Amém, irmãos? Amém. Você crê nisso, irmãos? Você compreende isso? Primeiro, Deus tem que arrebatar sua mente primeiro. Se ele não arrebatar sua mente, irmão, não tem como ele arrebatar seu corpo. Você tem que ter mudado sua mente, transformado sua mente, renovado sua mente. Amém, irmão? Renovando nossa mente. Isto é, tudo que nós entendíamos acerca de Deus, na denominação, no sistema, na religião, tudo isso que nós tínhamos aprendido, tínhamos que jogar fora. E Deus vem com a mensagem e renova nosso entendimento. Amém, irmão? Amém. Ele primeiro arrebata seu entendimento. E ele arrebata seu entendimento, para que depois disso, seu entendimento aberto, compreendido, nenhuma dúvida na palavra, nenhuma dúvida na mensagem. Amém, irmãos? Crendo em toda a palavra. Então você espera o arrebatamento do corpo. Paulo esperava isso. Por isso que Paulo teve uma briga com ele mesmo em Romanos 7. Porque com o meu corpo eu sirvo ao pecado. Porque no meu corpo não há bem algum. Porque o bem que eu quero fazer, o mal está sempre junto. Mas na minha consciência eu sirvo a Deus. Amém, irmãos? Mente arrebatada, entendimento aberto. Correto, irmãos? Isso aqui é posicionamento. Isso é mensagem a levar a nossa fé. Amém? Os nossos sentidos têm que ser primeiro capturados e arrebatados para Deus. Não esqueça disso. Não esqueça. Preste atenção. Para que o mundo caísse em trevas, Satanás arrebatou os sentidos de Eva primeiro. Arrebatou os seus sentidos. Capturou sua mente. E o mundo caiu. Deus disse, tudo bem, eu vou descer lá. E vou capturar a mente deles de volta. Vou arrebatar a mente deles outra vez. Vou dar eles de volta ao entendimento. Amém, irmão? Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Isso. É isso aí. Os vossos sentidos têm que estar capturados. Eles têm que estar arrebanhados, arrebatados para Deus. Não importa o que o diabo faça com o nosso corpo. Não importa o quanto ele nos acuse diante de Deus. Ah, mas ali está, olha lá o que ele fez. Olha lá o que ele fez. Aí Deus olha, o que ele fez? Ele fez isso com a mão, ele fez isso com o pé, ele fez isso com o olho, ele fez isso com a boca. Mas e na mente? Não mudou nada, ainda continua crendo. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Ele pode nos acusar de muitas coisas, mas na nossa mente ele não pode tirar. Amém, irmãos? O que Deus nos abriu. Ele não pode tirar, arrebatar o que Deus abriu do seu entendimento. Satanás veio e arrebatou o entendimento de Eva. Arrebatou o entendimento que Eva tinha. Arrebatou, tirou dela. Capturou, raptou. Deus vem e disse, eu vou raptar. Eu vou arrebatar o entendimento dele. Amém, irmãos? Primeiro Deus tem que capturar sua mente. E isso através do quê? Da renovação do nosso entendimento. Disse Paulo que os nossos sentidos deveriam ser renovados. O dele foi. E eu tive que tirar tudo aquilo que eu aprendi e considerei-me como esterco. Amém, irmãos? Ele teve que ser arrebatado do seu sentido. Os seus pensamentos sobre Deus, toda aquela ideia que ele tinha que ser jogada fora. Deus tinha que mudar o entendimento de Paulo. E se não há mudança de entendimento, se não há arrebatamento de entendimento, se
se não há captura de entendimento, se não há renovação de entendimento, se não há mudança de entendimento, não há mudança de corpos. Amém, irmãos? Aí Paulo disse, olha aqui, na minha consciência eu sirvo a Deus. Minha consciência foi mudada, foi limpa. A revelação não muda. Amém, irmãos? O meu corpo está vendido para o pecado, até que seja transformado. Mas aqui, Satanás, na minha mente você não pode tirar. A minha mente foi arrebatada. A nossa tem que ser arrebatada. Você fala, mas peraí, pastor, já aconteceu o arrebatamento? Sim, um arrebatamento já aconteceu. Um arrebatamento já aconteceu, que é dos seus sentidos. Se não tiver sido, tem alguma coisa errada ainda. Os irmãos estão entendendo? Tem que ser. Você pode observar que quando o sentido, quando a mente é renovada, é arrebatada, não importa o que faça com o corpo. Pedro disse, não importa o que faça comigo, pode ser de cabeça para baixo. Tiago disse, não tem problema de espelancar. A mente já foi arrebatada. Mata, corpo. Vem aqui, aguilhão. Vem com seu ferrão, vem. Mas tira o que está aqui na minha mente. Tira o que foi mandado. Amém, irmãos? Não tem como. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É aí que está. Então Deus desce, Deus aparece, Deus vem, vindica-se Ele mesmo através do ministério. O ministério vem através da palavra manifestada. Então Deus passa no filtro desse ministério. Esse ministério capta o segredo, capta o mistério ainda não completamente revelado. O mensageiro capta essa visão, pega isso, abre como uma mensagem, espalha a sua mensagem, e a mensagem vai ao encontro dos eleitos naquela era. Amém, irmãos? Seja ela por rádio, seja ela por fitas, seja ela por literatura, mas é Deus em forma de palavra. Amém, irmãos? Amém. Manifestado. E aí, quando o eleito encontra com Deus aqui na terra, na forma de palavra manifestada, por meio de uma presença vindicada, isto está mostrando um ponto importante de que pode acontecer que esse encontro seja físico nos ares. Não menospreza essa presença. Não menospreza essa manifestação. Não fica, não, eu não quero saber. Eu quero saber dele lá nos ares. Menospreza essa presença, essa manifestação, a forma em que ele manifestou, menospreza isso e você perde o arrebatamento. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não podemos. Aqueles que fizeram tudo com João, você acha que não repetiria tudo com Jesus? Pois fizeram tudo com Jesus e fizeram pior. Assim farão padecer também o Filho do Homem. Como fizeram com João, assim farão padecer o Filho do Homem também. Porque quem não entende aquele que Deus envia, na hora que aquele que vem do enviado, vai entender, não? Deus envia primeiro o mensageiro. O mensageiro é mal recebido. Como é que vai receber aquele que Deus enviou? Vocês estão entendendo? Deus envia o mensageiro antes que ele chega. Deus envia o mensageiro dizendo, ó, vai, diga para eles que eu estou indo depois de você. Amém, irmão? Amém. Deus envia o mensageiro e diz, vai com a mensagem e diga ao povo que eu vou logo depois de você. João chegou, fizeram tudo o que queria com ele. Quando aquele que chega, que João preparou, não vai fazer a mesma coisa? Deus vai, envia o lembrando e diz, vai com a mensagem, o marido, amém, irmão? E aí chama de tudo quanto é tipo de coisa, chama de falso, chama de tudo. Vai receber Jesus? Vai ter uma surpresa muito desagradável. Não.
Porque aquele a quem eu envio, aquele que receber, aquele que eu enviar, a mim me recebe. Amém. Tá vendo? Tá vendo como é que é a coisa? Quando você recebe um mensageiro, você recebe duplamente. Você recebe o mensageiro e recebe aquele que enviou. Amém, irmão? Eles perguntam para a igreja onde está o nome dele na Bíblia. Mas não adianta. Mas não adianta. Se Deus não arrebatar o sentido dele, não adianta. O sentido tem que ser capturado. O sentido tem que ser capturado. Satanás arrebatou o sentido de Eva. Arrebatou o entendimento de Eva. Deus prometeu que esses sentidos, este sentimento, este entendimento seria de volta. Jesus prometeu que Elias viria e restauraria. Amém, irmão? Restauraria de novo o entendimento que os apóstolos tinham. Graças a Deus. Amém? A mesma fé. Fé é entendimento, fé é revelação. Em outras palavras, o entendimento que os apóstolos tiveram e que Satanás arrebatou durante as trevas das eras, eu vou reconquistar de novo. Eu vou arrebatar eles de novo. Amém, irmão? Vou reestruturá-los. Vou dar a eles de volta o mesmo entendimento que eles tiveram. Então preste atenção aqui no que eu vou dizer. Deus desceu aqui na forma de palavra. Ministério. Este é um segredo. Amém, irmãos? Amém. Este é um segredo. Nos ares não é segredo, é um mistério. É um mistério. Nos ares não é um segredo, é um mistério. Mas a vinda dele na terra é um segredo. Está entendendo, irmãos? Amém. É um segredo. É um segredo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. É como essa caixa aqui, ó. É como essa caixa aqui, ó. É como essa caixa. É como essa caixa. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui uma caixa, não tá? Essa caixa aqui é um mistério? Não. Não é um mistério. O que está dentro que é o segredo. É verdade. Ele não sabe, né? Vocês estão vendo a caixa, mas não sabem o que tem dentro. É verdade. Muitos olham William Branham como um simples pregador, um homem bom de Deus, mas não sabia o que tinha dentro. É verdade. Foi assim que os fariseus disse: veio o Senhor um homem bom, mas não sabia o que tinha dentro. Aleluia. Mas nós não sabemos apenas que o William Branham era um homem bom. Nós sabemos que Deus manifestou dentro dele. Ele é o presente de Deus para nós. Amém, irmãos? Ele é o pacote, ele é o embrulho. Amém, irmãos? Deus enviou o mensageiro e veio nele. Graças a Deus. Jesus é o embrulho, é o presente de Deus para a humanidade. Deus diz: lá vai o pacote, mas eu estou dentro do pacote. Amém, irmãos? Eles entenderam agora, irmãos? Vocês estão entendendo? Eles puderam ver um embrulho, mas não pôde ver o que tinha dentro. É verdade. Chamou tudo quanto é nome. Chamou tudo quanto é nome. O profeta diz: Jesus foi o presente de Deus enviado à humanidade. Mas presente, irmão, tem que ser desembrulhado. Para ver o que tem dentro. Ele era o pacote. E o que tinha dentro do pacote? Deus. Quem vê a mim vê o Pai. Amém, irmão? Se tivesses conhecido meu Pai, também teria conhecido a mim, porque eu saí de Deus. Eles não puderam ver. William Branham diz o profeta da mensagem História da Minha Vida, se eu não me engano, o profeta disse que quando aquelas 3 estrelas se alinham, Deus está enviando um presente para a terra. E diz a astróloga, desde quando Jesus veio ao mundo sendo um presente de Deus para a humanidade, aquelas 3 estrelas nunca se cruzaram. E cruzou de novo no seu nascimento. Era outro presente, outro pacote. Amém, irmão? E Deus viria no pacote. Só que o mundo não entende isso, mas meu entendimento entende. Amém, irmãos? Minha mente entende. Foi capaz de entender, de ser esclarecida. Enquanto o mundo não entende, não foi arrebatado. Vocês estão entendendo, irmãos? Veja como é a situação.
Lá estava o embrulho de Deus antes de chegar a Deus. João Batista. Como é que é João Batista? É filho disso, disse, é filho de Isabel. Mas o embrulho, o negócio está dentro, Elias está dentro. Elias estava dentro de João. O ministério. Quem está entendendo, irmão? Amém. Elias estava dentro de Eliseu. Não puderam ver. Elias estava dentro de João. Não puderam ver. Elias estava dentro de William Branham. Não podia ver. Deus estava manifestado. Não podia ver. O Elias está aqui hoje, ele não consegue ver. Não consegue. Não consegue. Veja. O mensageiro pode até morrer, mas a morte não põe fim ao seu ministério. A mensagem continua, porque a mensagem é Deus. A mensagem é Deus. Só que existe, antes do arrebatamento, uma coisa muito melindrosa. Essa que é a parte difícil, que eu tinha que falar no final. Sabe aquela palavra que desceu do céu e se manifestou na terra? Tão aguardada, o alarido? Esta palavra tem que chegar a ser eu e ser você, para ser arrebatada. Vocês entenderam agora, irmãos? Porque aí as pessoas viram Deus em um homem. Agora o povo tem que ver Deus no povo. Era um homem ungido, agora tem que ser um povo ungido. Amém. Amém, irmãos? É. As pessoas fazem grandes memoriais sobre William Branham. Não houve um homem nessa época como viveu William Branham. Nós temos que ser igual. Amém. Porque a palavra está manifestada. A palavra não saiu da terra ainda. Aquela mensagem, aquele Deus que desceu, ainda não saiu da terra ainda. Porque ela está em forma de espírito. Amém, irmãos? Amém. E o espírito vai ser retirado da terra. E aí que está o desafio de cada cristão. Por isso que vai ser pouquíssimos que vai encontrar com Jesus nos ares. Porque aquele a quem foi revelado a palavra, Cristo foi revelado. Deus é o grande mistério de Cristo revelado em Jesus. Cristo é o mistério de Deus. Isso é Jesus, o mistério de Deus revelado. Cristo, aquele que unge, desceu e foi revelado em William Branham. Mas esse mesmo Cristo continua a ser revelado, tem que continuar sendo revelado. Amém, irmãos? Continuar sendo revelado. Ao ponto de tomarem as literaturas das mensagens e ele ainda continuar sendo revelado em nós. Amém, irmãos? E tem muitos carregando a mensagem do profeta e correndo a revelação. Vocês estão entendendo a minha realização? Aí que está. Esse é o desafio. Por isso que quando o profeta falava, eu sei 2, 8, 12, subir e tal, ele está dizendo em pontos de vista, no sentido em que o cristão tem que chegar ao ponto de ser a própria palavra. Os irmãos estão entendendo, irmãos? De serem a própria palavra. Esse é o desafio de todo cristão. O desafio final do cristão é esse. Depois de ter visto Deus descer do céu, se manifestar na terra, na forma de palavra, arrebatamento dos sentidos, entendimento aberto, nova maneira de pensar, renovação de entendimento. Depois de tudo isso, a palavra que Cristo foi revelado nesse último dia, Cristo é o mistério revelado, Cristo é revelado em sua própria palavra, o desvelar de Deus tem que continuar desvelando na igreja. Vocês estão entendendo? Amém. Aí o profeta diz assim, quando a noiva e a palavra se tornarem um com a palavra, o arrebatamento acontece. Esse é o desafio para nós, daqueles que ainda não dormiram. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos, estão entendendo? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Tem tanta coisa para ler aqui, ó, nessas duas páginas, vocês nem imaginam. E eu nem li nada. Como é que é, Mavete? Eu acabei de ler nessa semana uma matéria falando assim, vigiar significa esperar. Esperar. Isso mesmo. Vigiar significa esperar. Porém, quando Cristo manifesta na terra, você não está esperando. É Ele que tem que encontrar com você. Quando Cristo desceu na terra,
em forma de palavra, vindo aqui, manifestando no ministério de Elias ou no Filho do Homem, você não estava esperando. Eu não estava esperando, você não estava esperando. Ele que foi ao encontro de nós, amém, irmãos? Mas depois de revelado, como ele revelou a Abraão, depois que ele revelou a Abraão lá em Ur, que ele seria pai de muitas nações, Abraão ficou vigiando. Ficou esperando. Aí quando ele apareceu, opa, não posso passar não. Amém, irmãos? É assim que é o crente agora. É assim que é a mesma coisa. Amém? Nós, o Filho é prometido para cada um de nós. O Filho, quem é esse Filho? Jesus dos ares. Amém, irmãos? Amém. Porém, desde quando Deus te encontrou lá, tem que estar apercebidos. E aí, a nossa fé, ela não pode estar parada. Ela tem que estar crescendo em nível. Em nível. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Em nível. Em nível. Tem coisas que Deus faz em níveis transbordantes. Ou seja, se a fé não transbordar, você já observou que tem coisas que Deus faz só quando está transbordando? Por exemplo, até juízo. A ira dele tem que estar transbordando. A nossa fé tem que estar transbordando também. Amém, irmãos? Amém. Tem que estar crescendo em nível. Nível. E quando chegarmos no nível da fé, da mesma fé que o William Branham tinha, vocês estão entendendo o exemplo? A noiva é dessa forma. Muito bem, vamos. É igual rio. Tá chovendo. Você vai lá amanhã, opa, o nível subiu 30 centímetros. Amanhã depois, opa, subiu mais 50 centímetros. O nível só está subindo. Vamos pensar que não está passando por cima da estrada, em cima da ponta, transbordando. Quem está entendendo, irmãos? A nossa fé tem que estar subindo para transbordar. Amém? E aí, como nós cantamos, a fonte é transbordante. Amém? Não é uma cisterna rota, é transbordante. Senhor nosso Deus, obrigado por nos ensinar nessa noite o que é aparição, o que é receber Cristo antes de receber nos ares, ó Pai. Oh Deus, nós agradecemos por esse rico alimento, rico ensinamento, Senhor. Senhor, um grupinho tão pequeno como esse, aqui nessa noite, Senhor, e uma mensagem tão gigantesca como essa. Às vezes, muitas pessoas poderiam pensar que poderia estar centenas de pessoas sentadas ouvindo isso. Mas isso, Senhor, não cabe a nós. Cabe aquilo da Tua vontade, Senhor. E se é da vontade do Senhor que esse pequeno grupinho ouça essas coisas, nós dizemos amém à Tua palavra. Oh, nós é que temos que regozijar e agradecer ao Senhor. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos aparelhar através dessa palavra, dessa mensagem, e tornar nossa mente, nossa fé mais pura, Senhor. E Satanás, não adianta o que ele venha fazer conosco, ele não vai conseguir arrebatar como ele arrebatou Eva na sua mente primeiro, para depois mexer no seu corpo. Não. Ele pode mexer no nosso corpo, mas Deus arrebatou nossa mente primeiro. Oh Deus, muito obrigado. Ele pode mexer com Jó o tempo todo, mas na mente de Jó ele não pode mexer. No entendimento de Jó ele não pode mexer. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra, pela expressão da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima reunião, se Deus permitir. Sexta-feira é feriado nacional, né, irmãos? É feriado, dia de... Como é que é? Sexta-feira da Paixão, né? Sexta-feira da Paixão. Domingo que é Páscoa. Sexta-feira da Paixão. É feriado. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos.